Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a nossa primeira web aula trabalhando os grupos que compõem os metazoários basais. Então eu quero que vocês me acompanhem aqui. Os metazoários basais incluem 6 filos animais: o filo Porífera, o filo Placozoa, Quinidária, Quitenófora e os filos Ortonectida e Diciemida, que juntos já compuseram um filo que já está extinto, que é o filo Mesozoa. Observem esse cladograma. Esse cladograma é do Halenick e ele representa uma nova visão da filogenia animal. Ele foi feito com vários dados, tá? Tanto morfológicos quanto moleculares, e ele traz uma nova organização filogenética dos animais. Como vocês já estudaram filogenia comigo, vocês sabem, né, que na análise filogenética se considera a proximidade dos grupos, ou seja, o grau de parentesco que existe entre eles. Então, nesse cladograma, a gente consegue ver aqui embaixo do lado direito, né, o grupo dos metazoários, onde nós vamos encontrar então os metazoários basais, que representam então esse grupo em amarelinho, formado pelos Porífera, que são as esponjas, também o grupo dos Quitenófora, dos Placozoa, dos Quinidária. E depois, aqui um pouquinho mais para frente, né, Ortonectida, e depois lá em cima, os Diciemida. Ortonectida e Diciemida já formaram juntos um filo que era chamado de Mesozoa e que era considerado um elo de ligação entre os metazoários basais e os demais metazoários. No entanto, descobriu-se que esses animais eles não eram parentes, que eles não tinham proximidade filogenética e que acreditava-se que eles eram organismos basais pelo baixo nível de complexidade corporal que eles tinham. Só que essa redução na complexidade corporal, ela se justificava pelo fato do hábito parasitário. Então, é comum em parasitas terem redução de algumas estruturas e, consequentemente, parecerem animais simplificados, quando, na verdade, eles estão numa escala evolutiva maior. Vamos prosseguir. Os Porífera, então, eles são organismos aquáticos, na maioria marinhos, tá? Mas existem algumas espécies dulcícolas. Eles são diblásticos, ou seja, tem 2 folhetos germinativos, ectoderme e endoderme, não possuem celoma. E eles também estão ainda organizados ao nível individual. Então, são células que estão aglomeradas. Não existe tecido verdadeiro, porque não há lâmina basal abaixo desse conjunto de células, e como eles não possuem tecidos verdadeiros, eles também não possuem órgãos. A sinapomorfia do grupo consiste num sistema aquífero que é responsável por muitos processos vitais dentro dos animais. Os adultos são fixos, mas tem um estágio larval móvel. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de poríferos para que vocês possam ver, né? Do taxon Porífera Brasil, vocês podem entrar, é um taxon muito interessante sobre esse grupo. Na arquitetura corporal de poríferos, a gente pode encontrar os pinacóstos, que são as células que formam o revestimento, ou seja, a pinacoderme. Entre os pinacóstos, células que fazem a ligação, a comunicação entre o ambiente interno e externo do animal, que são os poróstos. O mesoílo, abaixo, que é uma matriz gelatinosa e que fica logo abaixo do revestimento. E dentro dessa matriz existe um material esquelético que são chamados de espículas, que é um material de sustentação do animal. E também células ameboides. Essas células ameboides podem ser de vários tipos. Os arqueócitos são células totipotentes. Elas são como se fossem células-tronco dentro do animal.
São células muito especiais porque elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular dentro de porífera, se desdiferenciar, ou seja, retornar ao que elas eram primitivamente, enquanto um arqueócito, e se rediferenciar em outro tipo celular. Então, os arqueócitos representam algo como que é a imortalidade desses animais, uma vez que ele é capaz de se transformar em qualquer célula, de retornar essa transformação e se transformar em outra célula novamente. Existem também os colenócitos, né, que são células que produzem estruturas colágenas, os esclerócitos, que produzem espículas, os espongiócitos, as fibras de espongina, e os coanócitos, que são células muito especiais de alimentação. São células que possuem um colarinho apical e no meio desse colarinho um flagelo, aonde ela vai promover o batimento desse flagelo e, consequentemente, a entrada da água, fazendo com que o animal possa capturar partículas alimentares do meio e também capturar espermatozoides para sua fecundação através, então, de um sistema de filtração. O flagelo bate, a água entra, traz junto as substâncias nutritivas, os micro-organismos que eles precisam para se sustentar, que ficam retidos nesse colarinho. E depois elas são incorporadas dentro do animal, onde é feita a digestão intracelular. Em termos de sustentação, eles apresentam espículas calcárias ou silicosas e também fibras de espongina. Dentro de porífera nós temos três padrões morfológicos: o tipo asconoide, o tipo ciconoide e o tipo leuconoide. O asconoide é o tipo mais simplificado, né, onde você tem uma superfície menor de absorção dentro do animal. O tipo ciconoide é um tipo um pouquinho mais complexo, onde já existem dobras, né, aumentando a superfície de captação de nutrientes, e o tipo leuconoide é o tipo mais complexo de todos, que apresenta então um labirinto de canais, o que aumenta muito a capacidade de absorção de alimentos e oxigênio desses organismos. Logo, o tipo leuconoide são as esponjas que podem atingir maiores tamanhos, se a gente considerar a relação área-volume que nós já estudamos em Introdução à Zoologia. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver então os coanócitos, que são essas células, né, com o colarinho flagelado, e também as espículas. Então aqui a gente tem espículas silicosas de diversos formatos, né? Espícula silicosa então das esponjas de vidro, das desmosesponjas, espículas calcárias e espículas que consistem em fibras de espongina, ou seja, são aquelas esponjas macias que eram utilizadas como esponjas de banho. Na fisiologia desses animais, a gente observa que eles dependem estritamente do fluxo de água para sua alimentação, trocas gasosas e excreção. Elas são filtradoras na sua grande maioria, existem poucas espécies de esponjas que são carnívoras. A reprodução é assexuada, feita por brotamento ou gemulação, no caso principalmente de esponjas de água doce, e sexuada com esponjas hermafroditas ou dioicas. Bom, na reprodução acontece da seguinte maneira: os espermatozoides eles se originam dos coanócitos e os ovos se originam dos arqueócitos ou dos coanócitos. Os espermatozoides deixam a esponja de origem e entram em outras esponjas passivamente, juntamente com a corrente de água. Daí eles são englobados pelos coanócitos, que vão transportá-los até o óvulo e vai ocorrer a fecundação interna. A partir dessa fecundação surge uma larva anfiblástula ou parenquímula. Quanto à classificação, existe o subfilo Symplasma, que é composto pela classe Hexatinellida, que são as esponjas de vidro, típicas de mares profundos, tá? Com espículas silicosas com 6 raios, e se aproxima mais ao padrão ciconoide.
Nós temos também o subfilo Celularia, com a classe Demospongia, que inclui a maioria das espécies viventes, 95% das esponjas, principalmente marinhas, só existem 4 famílias que são de água doce. O esqueleto é composto de espículas silicosas, de fibras colágenas, de espongina e de aragonita. E o sistema aquífero, ele se dá no padrão de maior complexidade, que é o padrão leuconoide. Na classe calcária, a gente já vai encontrar esponjas que são marinhas, têm espículas calcárias, né, e apresentam espécies nos 3 padrões morfológicos. Tanto a mais simples, que é a asconoide, quanto as mais complexas, que seriam a ciconoide e a leuconoide. Outro filo, Placozoa. Esse filo, ele é muito curioso, porque ele foi descoberto em 1883 em um aquário marinho na Áustria, onde se observou um animal bem achatado que se deslocava na parede desse aquário, tá? Eles são marinhos, existem vários registros de animais desse filo pelo mundo, e eles têm um corpo pequeno, com cerca de 2 a 3 milímetros de diâmetro. Eles possuem milhares de células, e essas milhares de células, elas estão organizadas em apenas uma placa que possui 2 camadas. Essa é a imagem de um Trichoplax adherens. Então, ele é um animal bem achatado, né, bem fininho, porque todas essas células estão justapostas em apenas 2 camadas. Eles são assimétricos, assim como as esponjas, né, na maioria das vezes. Tem uma camada superior e inferior que diferem na forma. Então, existe uma orientação dorsoventral, ou seja, a gente tem uma camada de células na parte superior que é diferente da segunda camada, que fica na parte inferior, sendo que as células dorsais, elas são achatadas e apresentam um único cílio, e tem várias gotas de lipídios dentro dessas células. Já as células ventrais, elas têm o formato colunar, também com um único cílio em cada célula, só que praticamente não tem gotas oleosas. As gotas de lipídio são pouco evidentes nessa camada de baixo. Aqui a gente observa, né, uma figura esquemática que apresenta então a anatomia de Placozoa. Então, no A, a gente consegue ver aqui, né, a face dorsal e a face ventral inferior, tá? Lembrando que as células dorsais, elas são células mais achatadas, né, e formam essa camada epitelial, né, com um cílio por célula aqui, e as células ventrais são colunares, né, mas como são menor número de células, então acaba ficando menos cílios, mas também tem um cílio por célula. A região mediana, ela parece ser uma região mais aberta, que tem poucas células de preenchimento, remetendo a um mesênquima, né, que é um tecido de preenchimento. Quando elas se alimentam, essas células ventrais aqui, que tem poucas gotas de lipídios, elas sofrem uma invaginação e o alimento, então, ele é ingerido e ele vai sofrer, então, a digestão intracelular, assim como acontece em porífera. Placozoa é um filo de animais bem basal, né? São animais bem simplificados, como a gente pode observar. Eles então se alimentam pelo englobamento de detritos orgânicos, né? Então ocorre uma invaginação temporária do epitélio ventral. Eles se movem através dos cílios, deslizando sobre superfícies sólidas. E os juvenis são pequenos, né, e são natantes, então eles conseguem nadar ao invés de se arrastar através de uma superfície como os adultos. Reproduzem-se tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Reprodução assexuada se dá por fissão ou brotamento, e os ovos têm origem desconhecida, mas existe a reprodução sexuada dentro do filo. O filo Cnidaria é um filo de animais que inclui as medusas, né? Inclui também as anêmonas do mar, que são organismos que vocês já viram, né? Se não
presencialmente, acredito que aqui até alguns presencialmente, porque já devem ter ido até o litoral e se depararam com essas medusas, mas pelo menos de filmes, né? São animais que a gente consegue ver em filmes, em documentários. Existem aproximadamente 11 mil espécies de quinidários e a maioria dessas espécies é marinha, com apenas 20 espécies que são de água doce. Tem ampla distribuição mundial e, como sinapomorfia, existem aquelas células especiais que produzem o composto mais complexo que se conhece em todo o reino animal, que são as quinidas. Então, os quinidoblastos, né, produzem essas quinidas, que são estruturas eversíveis da célula e que compõem, então, substâncias que são urticantes. Então, ela produz uma toxina, essa toxina ela é injetada diretamente na presa e queima, né, fazendo com que eles possam matar a presa e se alimentar dela. Por isso que muitas vezes, quando o homem tem contato com esses quinidários, ele acaba sofrendo queimaduras. Então é muito comum no litoral ter acidentes com esses quinidários, causando queimaduras pelo contato dos tecidos humanos com essas células especiais que são os quinidoblastos que possuem as quinidas. Eles têm simetria radial. Então, eles já fogem do padrão assimétrico e eles apresentam uma simetria ao redor de um único eixo, como se fosse uma pizza onde a gente pode partir em várias partes e todos os pedaços são muito semelhantes, tá? Eles são diblásticos, têm somente ectoderme e endoderme e eles também são desprovidos de celoma, não tem cavidade corporal. Podem ser individuais, né, viverem isolados ou em colônias, como é o caso dos corais. Então, os corais também fazem parte desse grupo quinidária e eles podem viver em colônias, formando os grandes recifes de coral. E eles apresentam estruturas de alimentação que são chamadas de tentáculos. E é justamente nesses tentáculos que a gente vai encontrar esses quinidoblastos cheios das quinidas que servem para sua alimentação. Bom, existem dois padrões morfológicos dentro do filo. O padrão morfológico polipóide, que é o pólipo, né, representado aqui muito bem por uma linda anêmona, onde a gente observa apenas duas regiões, que é típico de animais que têm simetria radial. Então, a gente observa apenas a região que contém a boca, que a gente chama de região oral, e a região que não contém a boca, que é chamada de região aboral. Então, aqui a gente observa a epiderme, aqui uma mesogleia fina nos pólipos, uma ampla cavidade gastrovascular, os tentáculos e a boca. Na verdade, nas medusas, a gente tem um padrão invertido, ou seja, a medusa é como se fosse um pólipo ao contrário, com a diferença de que ela apresenta uma ampla mesogleia, por isso que ela tem esse aspecto tão gelatinoso como a gente observa nessa imagem. Então, nesse caso das medusas, a boca, ao invés de estar voltada para cima, ela fica voltada para baixo, né? E a gente tem uma maior cavidade cheia de mesogleia e a cavidade gastrovascular, assim como nos pólipos. Em termos de arquitetura corporal, esses animais apresentam uma epiderme celular com capacidade de contração. Elas são chamadas então de células mioepiteliais. Também tem células de preenchimento, que são células intersticiais, sensoriais e glandulares, além dos quinidoblastos que produzem as quinídulas. A mesogleia, ela não consiste em um tecido de preenchimento. Ela é apenas uma matriz gelatinosa que é mais abundante nas medusas. E a gastroderme, que é a região que reveste toda a cavidade gastrovascular, apresenta células que são glandulares, que atuam na digestão, células de preenchimento, que são as intersticiais,
células sensoriais e também células musculares digestivas, que são aquelas que vão fazer o englobamento das partículas para sua nutrição. Bom, então aqui a gente observa mais imagens, né, dessa organização de quinidários apresentando todos esses tipos celulares e também de quinidócitos, né, apresentando lá no seu interior as quinidas, que podem ser evertidas para poder ser introduzido na presa juntamente com a substância urticante. Em termos de fisiologia, eles possuem um esqueleto hidrostático. Então, a sustentação se dá principalmente pela quantidade de água que existe dentro dos tecidos desses animais. A maioria é carnívora, com uma digestão extra e intracelular dentro da cavidade gastrovascular. As trocas gasosas, a excreção e a circulação ocorrem por difusão apenas, não existe nenhum tecido especial ou sistema especial que faça esse trabalho. Eles têm um sistema nervoso que consiste em uma rede bem difusa, espalhada por toda a superfície corporal. E acompanhando essa rede, existem células fotorreceptoras, que são chamadas de ocelos, que conseguem perceber a presença da luz, a intensidade da luz e a direção dessa luz. E também eles apresentam células de equilíbrio, que são estatocistos, principalmente em medusas, que são móveis, para dizer se a posição do animal dentro do ambiente está correta. Eles se reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente, tá? Assexuadamente por brotamento ou estrobilização, principalmente esponjas de água doce, e sexuadamente existem machos e fêmeas, portanto são dioicos, com uma fecundação externa e possuem uma larva plânula que é livre e natante. Aqui a gente observa então, né, imagens do ciclo de vida de Aurélia, onde a gente pode ver então a larva plânula, o cifístoma, que é o pólipo jovem, então quando ele se fixa. Aqui o processo de estrobilização, onde esse pólipo está brotando medusas, e a éfira, que são as medusinhas, né? Então essas medusinhas, elas vão dar origem então a novos pólipos a partir da fertilização. E também a gente observa o brotamento em hidra. Aqui um ciclo que representa a metagênese, que é muito comum nesse filo, ou seja, para que eles se reproduzam, eles precisam necessariamente ter uma fase assexuada e também uma fase sexuada, onde pólipos brotam medusas assexuadamente. Essas medusas, macho e fêmea, se reproduzem sexuadamente, dando origem ao ovo, à larva plânula, a um pólipo jovem, que é o cifístoma, e que vai brotar novas medusas, fechando assim o ciclo do animal. Em termos de classificação, existe o subfilo antozoário, com a classe Anthozoa, que são exclusivamente polipóides, tá? São esses integrantes dessa classe que formam os recifes de corais, né? Representados principalmente então por anêmonas e corais. E tem o subfilo Medusozoa, com a classe Hidrozoa, que são esponjas mais delicadas, né? Marinhos ou ducícolas, inclui medusas, pólipos ou ambos, tá? E as medusas são muito pequenas dentro desse grupo. A classe Siphozoa, a gente tem medusas grandes, então a fase medusoide é predominante, e fazem metagênese por estrobilização. E a classe Cubozoa, que apresentam as medusas em forma de sino, que são chamadas de cubomedusas, também conhecidos como vespas do mar, porque a substância que elas produzem nos seus quinidócitos são extremamente urticantes. O grupo Quitenófora, né, são animais marinhos, gelatinosos, a maioria é planctônico ou epibentônico e são predadores bem vorazes, tá? Existem várias espécies distribuídas no mundo, mas só 13 no Brasil. Eles têm um padrão de simetria bem peculiar, que é uma simetria birradial, porque esse corpo pode ser dividido em dois planos, porque eles apresentam duas regiões, né? Que é a região tentacular e faríngea. E também o corpo é formado pelo eixo oral-aboral.
eles se locomovem por cílios. Então, são os maiores metazoários que são capazes de se locomover por cílios. E esses cílios se organizam em vários pentes que são alinhados sobre 8 placas ao redor do corpo do animal, e essas placas ciliadas, através desse batimento de cílios, é que fazem com que eles nadem. E eles nadam sempre com a boca voltada para frente. Eles apresentam 2 tentáculos longos, que portam filamentos laterais, são chamados de tentílios. Eles apresentam substâncias mucosas para conseguir capturar a sua presa, em estruturas que são chamadas de coloblastos, e podem apresentar bioluminescência. Então aqui a gente observa então, né, o padrão corporal de um quitenóforo com os 2 tentáculos, tá? Aqui as faixas com os pentes, a boca, né, a faringe e o poro anal. O tubo digestivo, então, nesse caso, ele é completo, porque tem ânus. Já em quinidária, não tem ânus, certo? E aqui a gente vê, então, a bioluminescência. Eles têm uma epiderme externa com 2 camadas, com células sensoriais mais glandulares, né, que produzem muco. E abaixo dessas células, abaixo disso existem células que são musculares lisas. São bem gelatinosos, né? Então tem uma ampla mesogleia, também com fibras musculares e amebócitos, e tem gastroderme. Existe uma divergência na literatura se esses animais teriam 2 folhetos germinativos ou 3, diblásticos ou triblásticos. Eu acredito mais na teoria de que ele só tem 2 folhetos, que é ectoderme e a endoderme. Eles se sustentam por esqueleto hidrostático, se locomovem então pelos pentes ciliados, a maioria é carnívora, também não possui nenhum sistema especial para troca gasosa, nem excreção, nem circulação. O sistema nervoso é muito semelhante ao de quinidária, né, com uma rede subepidérmica, e eles apresentam apenas reprodução sexuada, tá? Só que eles são hermafroditas na sua maioria, e pode ocorrer fertilização cruzada, então, ou a autofertilização. Existem as classes tentaculata e anuda, tá? E aqui a gente observa, então, representantes, né, dessas classes. Então, aqui o berói da classe nuda e aqui o Pleurobrânquia da classe tentaculata. Bom, em relação aos Lophotrochozoa, que eu vou começar, e os Ecdysozoa, então a gente vai ver que esses 2 táxons, eles constituem o grupo que a gente conhece como grupo Protostômia. Então, protostomados são formados por esses 2 táxons já de metazoários mais desenvolvidos, que seriam os Lophotrochozoários e os Ecdysozoários. Os Lophotrochozoa incluem os filos de lofoforados e também os filos cujas larvas se parecem com larvas trocóforas, ou seja, são larvas ciliadas, e os Ecdysozoa contêm os filos que passam por uma série de mudas durante o seu desenvolvimento, que são chamadas de equidise. Então aqui a gente observa uma larva trocófora, né, e um lofóforo. Então, a gente teria aqui, né, a larva trocófora, né, já toda ciliada, e aqui uma estrutura tentaculada para alimentação. E aqui a gente vê, então, os lofóforos, né, que são essas estruturas típicas de vários animais que a gente conhece como lofoforados e que apresentam, então, esse anel de tentáculos que serve para nutrição. Então, todos que têm esse padrão larval ou que apresentam lofóforo fazem parte desse táxon aqui, Lophotrochozoário, tá? E todos que têm muda depois vão fazer parte dos Ecdysozoários, mas o nosso foco são Lophotrochozoários. Então, aqui a gente vai observar algumas filogenias que respaldam essa monofilia, ou seja, Lophotrochozoa como um grupo monofilético e consolidado filogeneticamente. Então aqui a gente observa esse grupo bem estabelecido na filogenia do Halanick. Aqui, na proposta de Nielsen, então a gente também pode observar os Lophotrochozoários num grupo bem definido. Aqui,
na proposta filogenética de Papes et al., onde a gente também observa o grupo de Lophotrochozoa bem consolidado, tá? Assim como o de Ecdysozoa também. Então, a gente tem esses grupos como grupos reconhecidos cientificamente e filogeneticamente. E aqui, na árvore de Shearwater e DeSale, a gente também consegue ver a consolidação desses grupos. Então, os Lophotrochozoários, né, e aqui os Ecdysozoários. O que vai reforçar a tese de parentesco que existe nos táxons Lophotrochozoa e nos táxons Ecdysozoa, ou seja, os animais que estão nesse filo tiveram um único ancestral, porque esses táxons que compõem esses táxons são vários filos que tiveram um único ancestral, tá? São, portanto, monofiléticos. Bom, pessoal, então com esse slide eu finalizo a nossa aula e eu aguardo vocês muito em breve na nossa web aula 2, onde a gente já vai começar a trabalhar então com os Lophotrochozoários. Um grande abraço a todos e até breve.